Quando duas pessoas estão discordando sobre alguma coisa, quando existe um debate sobre um tema, até onde deve ir esse debate? Hoje você vai ver a resposta que o Zohar tem a dar. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana encerramos a leitura da porção de Shoftim, hoje focando nos parágrafos 23 e 24 do Zohar, quinto ano de leitura. Bom, você já percebeu que a porção dessa semana fala do sistema de justiça, né? E hoje o Zohar analisa aquela parte do sistema de justiça que em português a gente chamaria de Suprema Corte. Em hebraico é o Sinédrio, né? Na verdade Sanedrim, Sinédrio já é a palavra traduzida. Bom, o que é a Suprema Corte, o Sinédrio? É a corte máxima de justiça. De modo que chega uma hora que quando você tem um caso para analisar, você pode debater aquele caso, você pode ter dúvidas, mas tem uma hora que você precisa dar uma decisão final. E a decisão final é a da Suprema Corte, né? Quando a Suprema Corte decide algo, não cabe mais recurso, como a gente falaria no mundo jurídico. Não dá para apelar mais a nenhuma instância. Agora aquela é a lei e pronto. E desse ensinamento, o Zohar diz que a gente tem que ter o mesmo sistema para a nossa vida, mesmo quando não tem envolvido aí questões jurídicas ou questões judiciais. Vamos supor que você discorde de um amigo, né, por algum motivo, que você esteja em algum debate. O interessante seria que uma hora esse debate chegasse ao fim, dando um veredito, vamos chamar assim, né, chegando numa decisão. Nem sempre é possível, eu sei. Às vezes você pensa A, seu amigo pensa B, e vocês vão pensar assim para sempre. Mas quando isso acontece, veja, talvez seja um pouco triste porque é um ponto de discordância, né? O mais interessante, talvez pensando assim, numa visão ufanista da coisa, seria que as duas opiniões chegassem ao meio termo e se dirimisse o debate. E para isso, o Zohar diz que às vezes eu preciso de uma entidade realmente superior, né? Como a Suprema Corte. No caso, mais ou menos ligado ao ensinamento que a gente viu no vídeo sobre ter um rei, né, o Zohar vai falar que é a mesma ideia. Você deve dirigir, por exemplo, essas questões talvez para um líder religioso, para ver o que Deus diria sobre aquilo, e aí provavelmente você vai ter uma definição, né? Eu falei de um caso de um debate, pode ser algo que você mesmo tenha dúvida, né, que você não está debatendo com ninguém. Mas sabe aqueles casos que às vezes você passa anos e anos da sua vida se perguntando: será que eu faço isso? Será que aquilo? E aí uma hora você acha aqui, a outra hora você acha aquilo, aí você fica oscilante. É normal, de novo, né, você ter essas oscilações, ok. Mas talvez o mais interessante seria uma hora você bater o martelo, né, e definir a questão. Então, ó, vou decidir, vai, é isso, e pronto. E aí, para isso, você precisa dessa instância superior na sua vida. Tá dando para entender? De novo, pode ser um conselheiro que você tenha, um professor, um guru, um orientador, um cônjuge. Alguém que talvez te ajude a bater o martelo e você considere aquela pessoa como a sua Suprema Corte. Na hora que ela falou aquilo, você decidiu, bateu o martelo, deu o veredito, acabou. Não se discute mais. E com isso é muito legal porque a gente começa a dar definições para nossas vidas, né? Muitas vezes a gente evita chegar nisso, até entrando aí talvez num aspecto um pouco psicológico, por medo, né? Muita gente tem medo de tomar uma decisão. Se eu decido isso e me arrependo porque o outro era melhor, né? Muitas vezes decidir faz a pessoa ficar angustiada pelo que ela não escolheu. Então muitas vezes são mecanismos sutis aí da nossa psique que fazem a gente evitar esse tipo de decisão. Mas aí, repito, a Kabbalah diz pra gente tentar evitar isso, né? E sim decidir. Mesmo que gere certa angústia, mesmo que gere certa ansiedade, a gente nunca vai saber se o que eu escolhi não é o pior frente ao que eu deixei de escolher. Mas mesmo assim, é importante decidir, ter essa corte suprema na nossa vida, e aí a nossa vida fica, como eu falei, mais definida, com termos, com escolhas que eu fiz, e pelo menos foi algo bastante proativo da minha parte. Um bom dia a todos, Shabbat Shalom e tudo de bom.